Fala aí, galerinha que assiste meu canal, beleza? Então, rapaziada, tamo de volta aí, né? Tamo com o Papa Capim de novo aí, pessoal. Papa Capim dos vídeos de ontem, né? Do mesmo jeito que eu iniciei o primeiro vídeo dele, tô iniciando esse agora, pessoal, beleza? Como todo mundo viu aí, né? Eu peguei esse passarinho e dei uma esfriada nele, né? Tá aqui. Eu dei uma esfriada nele, pessoal, né? Ficou corrido, ele tá corrido, né? Por quê? Olha os piadas de mole. Por quê, rapaziada? Porque a gente posta os vídeos, o pessoal falou algumas coisas aí, mas é como meus inscritos falaram aí, entendeu? Isso aí pra nós é bala, vai ser usado como munição pra gente poder provar mais uma vez, entendeu? E garantir o que a gente fala. Então vamos levantar esse passarinho agora. Ontem, no vídeo de ontem, eu fiz ele ficar corrido, né? Ele começou a levantar a ordem, deu uns cantinhos no mato. Depois eu fiz o outro vídeo, né? Pra mostrar que realmente ele tava frio e deixei ele corrido. Então agora a missão é o quê? É levantar o moleque, porque ele caiu. E a gente vai estar aqui agora para levantar, né? Vamos levantar o animal agora. Então quem tá com passarinho frio, quem tá com passarinho corrido aí, já segue os vídeos aí, entendeu? Vai ser um tutorial top aí, até esse passarinho aprontar. Então já vai seguindo o baile, né? Vamos que vamos aí dar uma puxadinha nele agora, um passeiozinho com ele no respeito e na moral, né? Porque o passarinho agora tá numa situação pior do que ele tava antes. Então a gente tem que ir mais devagar com ele. Mas com fé em Deus ele vai estourar também. Então desde já, rapaziada, vem aqui embaixo aqui, já deixa aquele tapão no like aí, pessoal. Não dá mole não, já vem aqui, ó, pipoco do trovão no like aí. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, já se inscreve no canal aí, já vem seguir com a gente esse tutorial aí que vai ser top da balada aí, né? E já segue no Instagram que tá aqui na tela, já compartilha o vídeo, já ativa as notificações e segue no Instagram, pessoal, que no Instagram lá o bagulho tá top. Quem tá no Instagram tá vendo lá que a gente tá batendo um papo, né? É muita mensagem, rapaziada, muita mensagem, mas eu tô tentando responder a todos. Tem que ter paciência, né? Que é que nem eu já falei, eu respondo por ordem de chamada, pessoal. Quem me chamou primeiro é respondido primeiro, né? Quem me chamou depois, sabe que tem que esperar. Mas eu procuro responder o mais rápido possível e sempre respondendo, beleza? Então vamos que vamos, pessoal. Vamos seguir com esse passarinho aí, passar algumas diquinhas sobre ele aí. Vamos puxar o animal e vamos começar a foguear esse bicho de novo e fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é levantar passarinho frio. Ele caiu e agora a gente vai levantar. Então, rapaziada, tamo voltando aí com o vídeo aí, né? Trouxe o molequinho hoje num lugar diferente aí pra dar uma volta hoje, né? Aqui até então não apareceu nenhum papacapim, nem macho, nem fêmea, nem coleiro. Não apareceu nada, pessoal. Aqui parece estar de boa, né? E ele tá aí, pessoal. Tá vendo os piagens dele mole aí, né? Piagem de passarinho frio, né? E qual tá sendo o manejo com esse passarinho, pessoal? Ontem, depois daquele último vídeo que eu fiz com ele, né? No qual ele correu, eu peguei ele, pessoal, tirei de perto dos outros pássaros, né? Dos outros passarinhos que estavam cantando lá em casa, né? Como ele correu pra eles, eu deixando ele junto com os outros, pessoal, só ia prejudicar mais ainda o passarinho. Vocês viram que ontem no primeiro vídeo que eu postei ele tava ativo, tava pulando, tava vindo pra um lado, pro outro. Hoje ele tá paradinho aí, ó, tá frio, pessoal, ele tá corrido, né? Tá corrido, então você tá com o passarinho corrido e já segue o tutorial. Ontem, quando eu separei ele dos outros, né, eu já peguei ele por aquele vídeo, coloquei uma alimentação 1000 graus pra ele, pessoal, coloquei bastante alimento, né? Outra coisa, pessoal, muita gente perguntando, Tom, quando você vai passear com os passarinhos, você coloca ração? Coloco, pessoal, lá nos potinhos de ração lá, ó, tem ração na gaiola. Eu não coloco fruta, verdura e legume, coisa para entreter a mente do passarinho. Mas a alimentação tem que ir na gaiola, pessoal, tem que colocar comida na gaiola pro passarinho. O passarinho não pode sair sem comida pra rua, comida e água vai. E aí, pessoal, aí começou a pular agora, pessoal, ó. Começou a pular. E aí, pessoal, o que acontece? Eu peguei e coloquei uma alimentação pra ele bem bacana, pessoal, né? Vim buscar braquiária pra ele, sementeira. Já peguei e coloquei também pra ele jiló, pepino, talo de couve, coloquei tudo, pessoal, pra ele comer. Coloquei a banheirinha pra ele tomar um banho, né, pessoal? Ele tomou um banho, secou, tudo mais, né? Pra ele dar uma distraída, né? Do medo dos outros. E aí, pessoal, tirei ele de perto dos outros passarinhos, pessoal, né? De uma forma que ele não escutasse os outros animais. E agora, qual a missão agora, pessoal? É foguear esse passarinho, né? Fazer ele voltar a cantar, senão ele tá piando frio, 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 né? Mas ele vai voltar, com fé em Deus aí, pessoal. Pode seguir o vídeo aí, seguir nos tutoriais aí, que a gente vai mostrar esse passarinho cantando de novo. E aí, rapaziada, além disso, no passeio, eu vim pra outro lugar hoje, né? Porque pra onde eu tava indo ontem, aparecia muito passarinho solto, então, como ele correu ontem, qualquer passarinho que ele vê hoje, ele vai querer correr também, pessoal, né? Tom, mas ele volta, o passarinho correu, ele vai voltar a cantar normal, ele vai voltar a testar com outro. Vai voltar, pessoal, a gente vai trabalhar pra isso.
O intuito é trabalhar para isso. Mas ele vai voltar, pessoal. Com fé em Deus ele vai voltar sim, né? Então por isso eu tô trazendo ele hoje para outro lugar onde não tem outro. Pra quê? Pra ele ganhar. Aí, moleque. Caralho, porra. Tô falando. Chama, fio. Chama. Tá vendo aí como é que nós trabalhamos, pessoal? Desse modelo aí, ó. Trouxe o passarinho hoje para um lugar onde não tem outro, onde não tem fêmea, onde não tem macho. O passarinho ficar à vontade. Eu vou até sair mais de perto dele aqui, da gaiola dele aqui, pra ele começar a ver se ele desenvolve aí, né? E aí, pessoal, trouxe ele para esse local hoje, né? Pra quê, pessoal? Se eu levo ele para onde tem outro passarinho cantando, ou algo do tipo, ou até outro que não esteja cantando, mas seja outro macho ou fêmea, ele vai querer correr de novo, pessoal. Então é do seguinte, trazer ele para um local onde ele não veja outro animal, onde ele não veja macho, onde ele não veja fêmea, para ele tomar confiança de novo, pessoal, para ele ganhar confiança e começar a cantar. Tom, qual é o da capa aí, Tom? Por que você tá usando a capa com esse passarinho? É justamente, pessoal, para prevenir, porque a gente está num lugar onde não vem outro, mas pode ser que uma hora ou outra apareça, né, pessoal? Apareça outro. Então a gente vem com a capa para quê? Para os passarinhos não subir na gaiola dele e tudo mais, né? Não ficar se aproximando da gaiola dele. Isso ajuda muito, pessoal, é bom. E é isso aí, pessoal, né? Agora vai ser puxada com esse passarinho. O moleque já cantou de novo aí, ó, já fiquei... Chama, filho. Ah, moleque, cê é doido. Bate, papai, bate. Eu quero ver você assim, doido. Ihu! Eita, nós, cê é louco, malandro. Vai segurando, papai, que é desse modelo. Isso aí, pessoal, tá vendo aí como é que é? É só seguir o que eu falei no vídeo aí, pessoal, e a gente vai dar continuidade nos manejos. Ó, já tá, ó, vocês viram o piado dele agora? Já foi um piado mais forte. Por quê, pessoal? Ele não tá vendo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha, ó, vai segurando. Ô, moleque, cê é louco, papai, chama. Ihu, toma. Vai segurando, papai, cê é louco, mano. Ih, caralho. Moleque, vai segurando, papai, chama. Aí, papai, cê é louco, moleque. Aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo ali, ó. Já, ele começou a cantar, já veio um, ó. Mas não viu ele porque ele tá na capa. Então o passarinho não viu ele também não viu o solto, né? Mas eu vou ficar aqui pra saber se o solto aparece na frente da capa. Eu vou até que assustar, moleque. Você é louco, que não tá na hora, não tá na hora. Não tá na hora. Pode piar à vontade aí, papai, mas você não vai ver meu garoto, não. Aí, bora, garoto. Bora, garoto. Vai, moleque. Vai, moleque. Eu confio em tu. Vai, mais um, mais um, mais um. Pô, garoto, tá me envergonhando, rapaz. Não, garoto. Vocês estão vendo aí, pessoal? Ele tava cantando legal. Ele escutou o piado de outro, já começou a piar mole, vocês estão vendo? Já começou a piar mole. Por isso que tem que tomar cuidado, pessoal, pra ele não ficar onde tem outro passarinho solto. Agora eu vou fazer o quê? Vou tirar ele daqui. Lógico que eu não sou trouxa de desgelar o passarinho mais uma vez. Vou tirar ele daqui. Mas é isso aí, pessoal. Entendeu? O manejo é esse, né, pessoal? Tem que respeitar o animal. Tem que respeitar o animal. E paciência. E observação, pessoal. Chegou o passarinho solto, mete o pé, moleque. Mete o pé. Igual nós vamos fazer agora, vamos meter o pé. Vamos meter o pé agora. Vamos meter o pé que ele tá piando bem aqui pertinho, pessoal. Não sei onde ele tá, mas ele tá piando bem aqui pertinho. Não vai ser agora não, mas nós vai voltar, mano. Nós vamos botar aqui daquele jeitão aqui, pessoal. Onde é que o passarinho tá aí, ó? Passou pra lá de novo, olha ele lá, ó. Lá em cima, lá, vocês estão vendo, ó? Aqui, ó. Vocês estão vendo um lugar que não tinha vindo nenhum, só foi começar a dar uns cantinhos. Ele já até parou de cantar, vocês estão vendo? Parou, pessoal. Mas ele vai voltar, moleque. Vamos pra sair daqui agora, vamos pra outro lugar, né? Onde ele fique de boa. Ele já até parou de cantar, pessoal. Tava tudo tão bem. Mas só dele ter cantado já valeu a pena. Então vai segurando. É nóis. E deixe seu like. Quem não é inscrito já se inscreve. Ativa o sininho de notificação. E vrá, moleque.